Muito boa noite. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7. Nós estamos no que chamamos aqui de o mês do Evangelho, o mês da pregação do Evangelho. Temos enfatizado nos últimos meses 8 fundamentos que nós consideramos extremamente importantes, né? Que são as Escrituras, o amor, a santidade, os princípios, o testemunho, a pregação do Evangelho, o serviço e a família. Que em frases mais longas vocês já conhecem, né? Que conheçam as Escrituras, amem os irmãos, busquem a santidade, vivam por princípios, tenham bom testemunho, preguem o Evangelho. Você é membro dessa igreja, não? Vamos lá de novo. Que conheçam as Escrituras, vivam por princípios, tenham bom testemunho, preguem o Evangelho, tenham coração de servo e valorizem a família. Então nós estamos nesse 6º fundamento, que preguem o Evangelho. Nós vamos ler uma passagem curiosa, esquisita, em 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3. Diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carro e cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e se esconderam, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram.
Bem sabem eles que estamos esfaimados, e por isso saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera até ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão responderam ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como eu disse, é uma história estranha. Estranha demais. Mas deixe lhe dizer uma profecia sobre o futuro que foi dita no Velho Testamento, para que você lance uma luz maior sobre essa passagem. A Bíblia diz que haverá um tempo em que vai acontecer na terra uma grande fome e uma grande sede. Não fome de pão, nem fome de água, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. O livro de Romanos, capítulo 10, diz que como ouvirão se não há quem pregue? Talvez no futuro vai haver pouca pregação do evangelho, ou pelo menos pouca pregação do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno. E nós já estamos num prenúncio desse tempo, onde o evangelho é confundido com outras coisas, onde as pessoas dizem as coisas mais estranhas em nome do evangelho, menos o evangelho. A história aqui começa com 4 leprosos. Já não começa bem, né? 4 leprosos estão na porta. Eles não podem entrar na cidade porque a lei não permitia leprosos entrarem na cidade. Quando Israel estava no deserto, um leproso tinha que ficar fora do arraial. Essa lepra aqui talvez não seja a lepra que nós conhecemos. Há lendas que dizem que essa lepra aqui acontecia com quem fofocava demais, e graças a Deus que não é essa, porque se fosse essa eu ia ter que estar visitando muito leproso, né, nessa cidade. Mas a lei vai ficar fora. Se é assim, você teve a língua grande, ficou leproso, vai ficar fora da cidade até ficar bom. Se por acaso ficar bom, o sacerdote vai examinar você do pé à cabeça. Se tiver qualquer manchinha ainda, você não entra na cidade. Esses leprosos aqui não estão bons,
parece que não vê muita solução para a sua vida. E a situação era o seguinte: eles estão em Samaria, capital de Israel, reino do norte. E bem pertinho da cidade existe um exército sírio que cercou e veio para destruir, veio para derrubar, veio levar tudo. Agora imagina a situação desse leproso. Em Samaria estava havendo uma grande fome, muita fome, uma seca terrível. Aí o leproso diz: rapaz, lá não tem comida. A cidade está cercada pelo exército sírio. Nós estamos lascados. Nós estamos aqui 4 leprosos. Qual é o nosso futuro? Qual é a nossa perspectiva de vida? Então vamos fazer o seguinte: aqui não vão nos deixar entrar porque nós somos leprosos. Comida não há. Então nós vamos até o exército sírio e vamos pedir comida a eles. Se eles nos matarem, se morrer, morreu. Porque nós vamos morrer de qualquer jeito. Nós somos leprosos, abandonados à própria sorte. E aí acontece uma coisa estranha. Porque quando eles chegam, antes deles chegarem no arraial do exército sírio, veio com todo o seu exército, veio com muita comida, com muito armamento, com cavalos, com carruagens. Antes deles chegarem no arraial do exército sírio, a Bíblia diz que o Senhor fez os sírios ouvirem um barulho de exército, um barulho assustador, e foi tão assustador que eles largaram tudo e correram. Na cabeça deles era assim: Israel se juntou com os heteus e com os egípcios, a gente não tem a menor chance, vaza negrada, né? Que é quando a coisa está em perigo. Esse é o código, né? Recuar, vamos embora. E foi tanto o medo que abandonaram a comida e abandonaram as armas. Se tinha dinheiro, abandonaram o dinheiro. Se tinha ouro, abandonaram ouro, vestes, abandonaram tudo. Então quando os leprosos chegaram lá, não viram ninguém, mas viram muita comida. Aí a Bíblia diz que os leprosos comeram para valer, né? Comeram, vamos se esbaldar. Diz no capítulo 7, versículo 8, que eles entraram numa tenda, comeram e beberam. Imagina, esses caras estão com fome há muito tempo. Eles viviam da misericórdia de pessoas. Eles comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e entraram em outra tenda. Aí também tomaram alguma coisa e esconderam. Aí eles falaram assim: rapaz, aqui tá bom demais. Tá incrível, aqui é o céu. Eu acho que a gente morreu os 4 de uma vez e fomos para o céu. Aqui tem comida, tem bebida, tem até ouro, tem prata. Aí de repente um deles teve uma crise de consciência e falou assim: não é legal o que a gente está fazendo. A cidade de Samaria está em grande fome e nós deveríamos avisar lá. Então vamos. Não é legal o que a gente está fazendo. A gente precisa avisar o povo que aqui tem comida. Foram, gritaram pela cidade, avisaram. O rei manda investigar. Realmente há muita comida. E foi muito bom para aqueles dias. Aliviou muita gente. Essa história é estranha, não é não? Depois eu vou lhe contar uma mais estranha ainda. Era o que estava acontecendo antes que os 4 leprosos tomassem essa decisão. Lembre, o exército sírio cercou e está contando as horas para invadir a cidade. Tem uma grande fome na cidade. Qual o nível da fome? Diz, segundo Reis, capítulo 6, versículo 25, que estavam vendendo uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e esterco de pombos
por 5 quilos, 5 ciclos de prata, 5 ciclos. Um ciclo é mais ou menos um pouco mais de 10 gramas. Cabeça de jumento, aí você deve estar pensando assim, não, pô, comer uma cabeça de jumento é gostoso, né? Vai passar por uma fome dessa, né? Numa fome dessa aqui você come cobra, come caranguejeira, come o que for. É proteína. Você já viu o tamanho de uma cabeça de jumento? É proteína, né? Você que é comedor de cabeça de mandim, você que, né? Mata a fome. E quem tinha um jumento matava e vendia e se aproveitava dessa situação. 80 ciclos de prata, quase 1 quilo. Vai fazer o quê? É pagar ou morrer de fome? É pagar ou morrer de fome. Aí o pessoal estava vendendo também esterco de pomba, trocando prata por cocô de pombo. Você vai me dizer que o pessoal estava comendo cocô de pombo? Eu não sei se estava comendo, mas os antigos dizem, os pesquisadores dizem, que numa crise o cocô de pombo substitui o sal. Dá para fazer ali um incremento. É a crise, então a cabeça de jumento, um salzinho na brasa, né? Vai. Cocôzinho de pombo. Então vocês, né? Se faltou sal, já sabe, fura o forro, né? Fura o forro. Então, estava absurdo, uma fome tremenda. Meus irmãos, você acha demais? Pois bem, o rei, um dia passando pela cidade, uma mulher falou para ele, nos ajude, rei. E ele disse, em que eu vou ajudar? Ela disse, é simples. Eu e a minha amiga aqui fizemos um acordo. A gente está com tanta fome, cada um de nós tem um filho. Nós vamos cozinhar esses meninos e vamos comer, porque senão a gente vai morrer de fome. Só que é o seguinte, hoje eu cozinho o meu, amanhã vai ser o seu. Vamos comer os filhos. E eu cozinhei o meu e ela deu uma desperta e não quer cozinhar o dela. Olha o nível. Olha o nível. Canibalismo explícito. Botando o filho na brasa para não morrer de fome. Assim era a fome. Você sabe qual foi a decisão que o rei tomou? Nesse tempo, o profeta chamava-se Eliseu. E Eliseu disse, o Senhor vai punir Samaria, o Senhor vai castigar a cidade de Samaria. O rei, ao invés de se arrepender dos seus pecados, das suas idolatrias, não, ele toma uma decisão, eu vou matar Eliseu. Eliseu não é como Elias, é porção dobrada. Elias, a mulher falou, vou matar ele deprimiu. Eliseu não, Eliseu é o careca, né? É o careca estressado. Eu vou matar Eliseu, porque ele é o profeta do Senhor, e isso vem do Senhor. Olha o nível, ele é o rei de Israel. Isso vem do Senhor, esse profeta precisa morrer. E quando alguém chega para dar essa notícia para Eliseu, Eliseu faz uma profecia. Amanhã tem comida aqui para todo mundo. Isso é uma profecia, né? Isso é um ato profético. Amanhã tem comida para todo mundo, num preço muito mais barato. O capitão do rei falou, nem que Deus abrisse a janela do céu. A fome é tão grande, nem que Deus abrisse a janela do céu não ia dar certo. Eliseu olha para ele e diz, vai acontecer. Mas você só vai ver. Você não vai provar. Você não vai comer. Você morre antes. Você, seu incrédulo, você morre antes. Esse era o contexto antes que os 4 cegos criassem, os 4 leprosos criassem a sua filosofia. Se morrer, morreu. Estamos nem aí. Antes que os 4 leprosos se dessem bem. Meus irmãos, lembre da crise de consciência dos leprosos. Nós estamos no mês da pregação do Evangelho.
os leprosos disseram: não é certo o que a gente está fazendo. Nós achamos comida, nós achamos pão, nós achamos riquezas e nós estamos aqui parados. Nós precisamos anunciar isso para as pessoas. Quando você conhece o evangelho que te é dado de graça, e você sabe o caminho da salvação, e você se delicia, você é tão feliz com Jesus, mas você nunca falou do evangelho para ninguém. Aliás, não está nos seus planos. Você não tem o menor interesse nisso. Você devia ter a mesma crise que os leprosos tiveram. Não é certo. Eu tenho tudo, meus amigos não têm nada. Eu conheço o evangelho, meus familiares não. Não é certo isso que eu estou fazendo. Essa postura religiosa de vir para a igreja, ir para casa, igreja, sem me importar com ninguém, sem lembrar que pessoas estão entrando pela porta larga, são muitos os que passam por ela, é largo o caminho que vai para a perdição. Não é certo o que nós estamos fazendo. Essa mensagem de hoje chama-se Quando Não Há Comida. Coisas estranhas acontecem quando não há comida. Nós estamos nos aproximando de um período em que não há a comida do evangelho, não há a pregação do evangelho. Tem muita coisa substituindo o evangelho, mas não é o evangelho. Qualquer coisa que focalize no homem, na sua prosperidade, na sua saúde, na sua riqueza, no seu sucesso e no enriquecimento daqueles que pregam, isso não é o evangelho. E é muito sério quando alguma coisa concorre com o evangelho, em nome do evangelho, porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que ainda que um anjo, ou nós, ou mesmo um anjo, vos pregue um evangelho, um outro, que vá além do que temos pregado, que seja maldito, que seja anátema. Nós não temos coragem de olhar para essas coisas que se levantam e dizer maldito. Nós não temos coragem. Muitas vezes nós temos peninha dos malditos, peninha dos falsos profetas, e nós nos escondemos por trás da frase: ninguém pode julgar. Meus irmãos, é outro evangelho, é outra coisa, fora da cruz, fora das propostas de Jesus, sem salvação, sem o sacrifício da cruz, sem o perdão dos pecados, sem a graça, é outra coisa. E tudo que nós dizemos é: ninguém vai julgar, ninguém pode julgar. A Bíblia diz: seja anátema, seja anatemizado, seja maldito, porque isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Se nós fizermos uma comparação com a falta de comida daqueles dias e a falta do evangelho hoje, nós vamos ver que há pontos muito comuns. Por exemplo, quando não há comida, as pessoas comem qualquer coisa. Quando não há comida, as pessoas comem qualquer coisa. Quando não há o evangelho verdadeiro, as pessoas podem aceitar qualquer coisa. O que as pessoas estavam comendo naquele dia? Cabeça de jumento. Se fosse só na cabeça de jumento, beleza, é carne, é proteína. A cabeça de jumento com esterco de pombo era o que tinha, era o que dava para rolar. Quando nós paramos de anunciar o evangelho verdadeiro, nós abrimos espaços para que outras pessoas que não são do evangelho apresentem o evangelho falso. E deixa eu lhe dizer uma coisa: à luz do evangelho, certas coisas que estão sendo anunciadas são pior do que cocô de pombo. Aliás, um dos seus líderes desses movimentos modernos do evangelho da prosperidade chegou a dizer para um certo pastor, está documentado,
Ele disse: olha, você é metido a intelectual, você pesca com lagosta, você é metido a inteligente, você pesca com lagosta. O fulano, também metidinho, a sabido, pesca com camarão, mas eu pesco com fezes. Eu dou o que o povo quer, eu pesco com fezes. Meu irmão, minha irmã, quando chega ao ponto de um líder dizer: eu dou fezes ao povo, e o povo quer, eu tenho sucesso apesar disso, nós podemos dizer que é um cocô de pombo. Foi ele que disse: eu dou cocô para o povo, e o povo quer, e o povo recebe. Quantas pessoas estão por aí sem ouvir o evangelho, e elas se tornam vítimas fáceis? Quando não há comida, as pessoas comem qualquer coisa. Quando não há o evangelho, as pessoas aceitam qualquer coisa. Quando não há comida, existe exploração financeira. Lembre, uma cabeça de jumento, 80 ciclos de prata. Uns cocôzinhos de pombo lá, 5 ciclos de prata. Exploração financeira em meio a uma crise de fome. Pois quando não há o evangelho, pessoas são exploradas financeiramente até o último centavo. Você que vive numa igreja saudável, você chega aqui e fala: ô pastor, ora aí por mim. E é só isso. Você vem a uma reunião de oração e diz: irmão, ora aí por mim. Vamos orar pelo irmão. Em alguns lugares, se você chegar e disser: pastor, ora aí por mim, o pastor vai dizer: como é que é? Você acha que é assim? Cadê o seu sacrifício? Cadê a sua prova de que você é uma pessoa de fé? Que história é essa de orar aí por mim? Teve um que estava desesperado, ele não tinha conseguido muito dinheiro no dia. Chega uma viúva pobre, pede oração, conta o seu problema. Ele disse: olha, se você depositar um salário mínimo na minha conta, eu prometo a você que eu e minha família vamos acordar todas as madrugadas para orar por você. Esse é o nível. E pessoas dão, e pessoas se submetem, e pessoas compram sabonetes, e pessoas compram trombetas para afastar todo o mal, vassoura para varrer todo o mal. Pessoas vão tocar no manto, vão comprar uma arca sagrada. Pessoas são exploradas financeiramente quando não há o verdadeiro evangelho. Pessoas são literalmente devoradas. Lembra as mulheres praticando o canibalismo? A propósito, só a nível de informação, Deus tinha dito em Levítico capítulo 16, versículo 29, que se eles se afastassem do Senhor, eles comeriam seus próprios filhos. Aquilo estava se cumprindo naqueles dias. Também foi dito a mesma coisa em Deuteronômio 28, 53. Também versículo 57. Vocês comerão os seus próprios filhos. Estava acontecendo isso. Quando não há o verdadeiro evangelho, pessoas se rebelam contra a soberania de Deus. O que o rei tinha que entender naquele dia, quando ele ouviu que as mulheres estavam comendo seus próprios filhos? Ele tinha que dizer assim: há um Deus soberano que controla todas as coisas, foi predito na sua palavra que é assim, ele permitiu que seja assim, eu devo chamar a nação para um arrependimento. Mas ao invés disso, ele diz: isso aí vem do Senhor, então eu vou matar o profeta do Senhor. Porque eu não gosto desse Senhor que permite que a gente chegue nesse nível. Eu não gosto desse Deus soberano. Eu gosto mais daquele Deus popularesco, aquele Deus educado, como diz por aí, que não força ninguém. Aquele Deus sobre o qual dizem: no teu coração nem Deus manda.
A chave do teu coração, só você tem controle sobre ela, nem Deus pode controlar essa chave. Você já é um Deus limitado. É um Deus fracassado, que quer salvar pessoas, mas elas não querem. Ele fala, perdi mais um. As pessoas não gostam desse Deus soberano, assentado no seu trono, fazendo o que ele quer. E como disse Salomão, quem pode dizer que fazes? Quem pode dizer? Eu gosto sempre de recitar uma frase dos puritanos do século XVIII que diziam: o homem aceita Deus em qualquer lugar, menos no seu trono. O rei de Israel pensou, isso vem do Senhor, então eu odeio o Senhor. Você acha que o rei de Israel é o único que odeia o Deus soberano? Não. Talvez dentro de você tenha alguma coisa que diga assim, eu não aceito. Não é justo. Eu não aceito que ele seja assim. Eu acho que as pessoas têm o seu livre-arbítrio e o controle de suas vidas. E tem coisa que Deus não se envolve. Tem coisa que Deus não manda. É? Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Na Bíblia foi curada gente que era surdo. Se a fé vem pelo ouvir, como é que o cara vai ser curado? A gente faz libras para ele. Ele era cego. Como é que vai ter livre-arbítrio agora? Você acha pouco? É surdo, cego e endemoninhado. Você acha que aquele homem que Jesus libertou com 6.000 demônios? Quem tem livre-arbítrio com 6.000 demônios no seu espinhaço, gente? 6.000 cão no couro, quem é que é livre para alguma coisa? Acabou a liberdade, os demônios pensam por você. Os demônios agem por você. Imagina o cara querendo, não, agora eu vou fazer o uso do meu livro. Existem coisas que estão além da nossa compreensão e que fazem parte da soberania de Deus, estão resguardadas para Deus. As pessoas comem qualquer coisa, as pessoas se rebelam contra o Deus soberano, as pessoas são exploradas financeiramente, as pessoas são devoradas. Era isso que estava acontecendo. Na falta de comida, mas os leprosos disseram, não, está errado, a gente está aqui comendo no bem bom, a cidade está com fome. Meu irmão, como é que você sente tendo tido o privilégio de conhecer o Evangelho? Que tantas pessoas não conheceram. Como é que você se sente? É só para você se orgulhar, eu conheci a verdade. Eu estou com Jesus. Quem tem Jesus, tem tudo. Aleluia! E os seus amigos perecendo, a cidade perecendo, seu patrão perecendo, seu empregado perecendo, seus parentes morrendo sem Jesus, mas você diz que tem Jesus, e quem tem Jesus tem tudo, aleluia. E você nunca falou do Evangelho para uma única pessoa nesta vida. Ou já falou, mas faz tempo, hein? Eita! Faz tempo, hein, irmão? Que um conquistador de almas surgiu dentro de você, mas foi coisa rápida, passou. Você se sente responsável por pregar o Evangelho? O apóstolo Paulo disse, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Essa história também ajuda a gente a refletir sobre a graça de Deus. Olha, eu sou aquele leproso. Imagina só que esperança eles tinham, que perspectiva eles tinham, que futuro. Não pode entrar na cidade, não tem comida. Vamos lá para os sírios, pedir comida para o inimigo.
E no meio do caminho, alguns deles deviam estar dizendo assim: gente, isso é a maior roubada. É claro que eles não vão dar comida para a gente. Eles são sírios, eles são nossos inimigos. Mas se a gente voltar para lá também não tem comida. Se a gente ficar fora da cidade também não tem comida. Então, se morrer, morreu. E de repente, comida, ouro, roupas, prata, armas, cavalos. Se você fosse um daqueles 4 leprosos, como reagiria? Você entrou numa tenda de comida, caraca! Comida! Carne charque, até aqui, né? Porque para a guerra o pessoal devia levar charque. Mas aí também tem ouro, tem roupas. Eu lhe pergunto, meus irmãos, o que aqueles cegos fizeram para merecer tudo isso? Que cego? Por que eu estou chamando os caras de cego? Estou com cego na cabeça. O que o cego achando ouro? O que aqueles leprosos fizeram para merecer aquilo? Eu lhe pergunto, o que eles fizeram? Nada. Isso é graça. O que eles fizeram? Nada. Por graça de Deus, eles foram levados ao lugar mais improvável, do jeito mais improvável de salvarem suas vidas. Foram levados a um arraial cheio de comida, cheio de presentes. A princípio, eles só queriam esconder, guardar. Ficaram ricos. Os leprosos ficaram ricos. Poderiam comprar comida para o resto da vida. Guardaram um ouro, guardaram prata, guardaram tudo, esconderam. Até que um disse assim: não está certo, a gente tem que anunciar isso lá na cidade. Mas eles chegaram ali simplesmente pela graça de Deus. Quando você conheceu o Evangelho, você é o leproso. Você é o afastado, você é o separado da comunidade de Deus, você é o separado da família de Deus, você é o separado do próprio Deus. E de repente, graça. Você sabia que metade da população mundial, presta atenção, metade da população mundial nunca ouviu uma apresentação do Evangelho? Aí você, de repente, graça. Você acha que é por causa do seu olho azul, é? Você acha que você tem o nariz afilado, é o quê? Você acha que é o sobrenome da sua família? É graça. Simplesmente graça. A graça é escandalosa, é assustadora. Eu queria concluir destacando 3 coisas. Primeiro, você percebeu que tinha um descrente no meio dessa história. Um capitão, quando Eliseu disse: amanhã tem comida, ele falou: tem nada. Tem coisa nenhuma, olha essa fome, olha essa realidade. Nem que Deus abrisse a janela do céu, teria comida para todo mundo. Não vai ter, isso é mentira. E Eliseu disse: vai ter, só você não vai comer, você morre antes. Quando os leprosos, agora sim, os leprosos chegaram na porta da cidade, eles não podem entrar, e falam: tem comida ali, tem comida! É assim que se anuncia comida numa seca, né? Ou você acha que os caras chegaram: ei, seu Atalaia, tem comida ali. Estão levando uma boa nova. Tem empolgação, tem alegria. Eles sabem que pessoas serão salvas, crianças serão salvas. Eles entendem a importância daquilo. Talvez você não pregue o Evangelho porque você não entende a importância do Evangelho para as pessoas. Mas aí o Atalaia foi, avisou para a cidade. Quando a turma soube mesmo que tinha comida, correu todo mundo: vamos atrás de comida. E o capitão descrente estava no meio da porta. O que aconteceu com ele? Morreu. Porque não creu. Você sabe que vai morrer eternamente se não crer, não é? Se você não entrega sua vida para Jesus, você vai morrer eternamente.
Você vai experimentar a segunda morte, você vai morrer. E a segunda morte é uma morte que você morre, mas não morre. Porque é o lago de fogo, e a Bíblia diz: se alguém não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, e a fumaça do seu tormento sobe pelo século do século, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Eu fico rindo, esses humoristas, esses artistas zombando do inferno. Eles pensam assim: rapaz, o inferno é que é legal, que lá deve estar o Timaya, né? Deve estar os mamonas. Eles dizem, né? Lá é que é legal. E isso é uma maneira de disfarçar a realidade do inferno, porque a realidade do inferno é tão cruel que é melhor não pensar. É a única esperança que algumas pessoas têm. É melhor eu não pensar nisso. É melhor eu zombar, fazer piada. É melhor eu me anestesiar, porque se eu for pensar mesmo, eu viro crente. E você sabe, os caras morrem de medo de virar crente. Eles morrem de medo. O capitão não creu. A população passou por cima dele. Ele morreu. Em segundo lugar, eu queria que você entendesse que é uma linha bíblica, que Deus sempre terá o homem certo ou as pessoas certas falando a mensagem certa. Apesar das loucuras, tinha lá o Eliseu, pregador da palavra. No tempo de Jeremias, também, sempre haverá um remanescente, um pregador ou pregadores ou pessoas que não vão se dobrar, que não vão se dobrar ao desvio. Lembre disso. E por último, como comida é um assunto tão importante, Jesus Cristo se apresenta como o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Durante esses 2000 anos, o mundo tem sido avisado: Jesus é o pão da vida. Quem provar de mim será salvo. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A mensagem do Evangelho, num certo sentido, ela é muito simples. Você é o leproso, sem esperança, sem expectativa, em termos eternos, você nem sabe direito como é que é. Mas a Bíblia diz que você está separado de Deus por causa dos seus pecados. E aí vem Jesus Cristo e diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a ponte, eu levo você de volta para Deus, e eu sou o pão da vida que alimenta a tua alma. Quando o Evangelho chega até nós, nós precisamos entender que ele exige de nós uma resposta. Qual é a sua resposta ao Evangelho? Já está na hora de você ter uma resposta para o Evangelho. Algumas pessoas, elas se tornaram amigas do Evangelho. Elas gostam da música, gostam da mensagem, faz bem, o pastor fala umas coisas legais, faz bem. Mas um amigo do Evangelho está perdido se ele não for do Evangelho. Se ele não entregar sua vida para Jesus. Eu não estou falando de virar evangélico, eu estou falando de virar uma pessoa de Jesus. De dizer: eu entrego minha vida para Jesus, eu já entendi que é assim. E se você já tem ouvido, está na hora. Como é que funciona? Simples, diga: eu quero. Eu não tenho volta, eu não tenho mais jeito, vou seguir Jesus por toda a minha vida. Reconheço que Ele pagou os meus pecados. E a Bíblia diz: se confessares o Senhor Jesus com a tua boca e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O Evangelho exige que você faça uma confissão. Em linguagem moderna, é meio que sair do armário. Tem muito crente no armário, né? Crente no armário do mundo. Ele quer ser crente, mas ele não assume, né? Ele não tem coragem de confessar e dizer: não, eu sou um crente a partir de hoje. Eu quero seguir Jesus.
Se você já tomou essa decisão no seu coração, a Bíblia diz que você tem que confessar, as pessoas têm que saber. Procure algum irmão, procure a mim, procure algum líder aqui da igreja. Diz: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, ore por mim. Já passou da minha hora. É isso que eu estou fazendo. Eu quero o pão da vida. Eu sou o leproso sem esperança. Entendi a graça, entendi que eu não tenho que fazer um sacrifício, eu não tenho que dar uma grande oferta. Eu só tenho que dizer: Jesus, minha vida é tua, me arrependo dos meus pecados, minha vida é tua. E me usa da melhor maneira, para que eu, como aqueles leprosos, anuncie a outras pessoas a graça do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa passagem que nos mostra o tamanho da nossa responsabilidade. Nós que sabemos tanto do Evangelho, nós que temos sido tão abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais na região celeste, e olhamos para as pessoas à nossa volta e não nos importamos às vezes com elas, não oramos por elas, não falamos do Evangelho para ela. Pedimos que nos converta a Ti, para que possamos obedecer à voz do Teu Filho Jesus, que disse um dia: erguei os olhos, vede os campos, eles estão brancos, brancos para a colheita, brancos para conversões de almas. Ajuda-nos a crer que o Senhor vai nos usar, e que nós podemos salvar famílias inteiras, cidades inteiras, regiões inteiras, com a mensagem do Evangelho. Pedimos que faça isso em nós, meu Pai. Também pedimos por aqueles que ainda não confessam publicamente que são do Senhor Jesus Cristo, que querem seguir a Jesus. O Senhor sabe as suas razões, seus medos, seus temores, suas dúvidas, suas indecisões. Que o Senhor lhes mostre que em Ti tudo pode ser resolvido. Nós pedimos que faça isso na vida deles, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.